Doutor Ricardo. Bem, primeiro que deixar claro para todos nós aqui, nós quatro e nós que estamos assistindo também, que a lei não é um ato ditatorial de um governo ou de um ditador. A ditadura acabou. Então, a lei é um processo de criação, de elaboração, que envolve a sociedade. Um processo de discussão que envolve a sociedade. O que foi falado aqui sobre a adequação da CLT à agricultura e ao agronegócio atual, tem toda a razão. É inadequada. É uma legislação que está obsoleta. Ela foi criada mesmo para o Brasil industrial, que estava se industrializando na década de 40, de 50, em que se promovia, primeiro, uma infraestrutura de energia, de aço, depois de rodovia, de comunicações, para a industrialização do país. Portanto, não é uma legislação voltada para o campo. Tanto assim que em 70, alguns anos depois, então, surgiu a lei... Precisa. O problema é como elaborar isso. Existe um grande problema no campo. Um grande problema no campo que impede a evolução das normas trabalhistas, e não só da NR 31, né, mas sim também, principalmente da legislação, que é a estrutura... Eu vou dizer como isso, uma estrutura ilegítima da representação sindical dos trabalhadores rurais. Deixa eu colocar... Eu preciso terminar isso, porque assim, os produtores rurais hoje não têm interlocutor. O agronegócio hoje, para discutir com o seu empregado, não tem interlocutor, porque os sindicatos de trabalhadores rurais criados pelo decreto 1166 de 71, portanto na ditadura, é um sindicato em cuja estrutura reúne pequenos produtores rurais, que são empregadores, e assalariados. E os produtores rurais só contratam assalariados, empregados, e não produtores rurais, não pequenos produtores rurais. Quando os produtores rurais, os fazendeiros, o agronegócio, se senta para negociar uma convenção coletiva com os sindicatos dos trabalhadores rurais, com a FETAG, com a CONTAG, ele está falando com pequenos produtores, ou com pequenos empregadores. E os trabalhadores não são ouvidos. Qual é a opinião dos assalariados rurais, dos empregados rurais, sobre o que seja trabalho exaustivo? Eles querem trabalhar os fins de semana? Não sei. Eu não tenho condição, como Estado, de aferir isso, porque se eu consultar o sindicalismo rural tal como organizado hoje, eu vou receber a resposta dos produtores rurais, dos empregadores rurais, ainda que pequenos. Então, essa falta de interlocução no campo trava a evolução da legislação. Muito esclarecedora a sua posição, doutor Ricardo. Agora a gente entende que o senhor é procurador do trabalho do Rio Grande do Sul, então o senhor está para defender o que diz a lei. O senhor tem que seguir a determinação do que diz a lei. E pelo que entendi, se a gente quer mudar a lei, adequar ou modernizá-la, vamos ao Congresso, devemos, portanto, eleger ótimos deputados federais para fazer essas alterações. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada? Se não levar os assalariados, se não negociar. Sim, claro, é um Congresso. Vamos ao Congresso. Não vai acontecer. Vamos ao Congresso. Não vai acontecer. Deixa eu colocar aqui, então, agora... Porque, desculpa, João Albino, deixamos você aqui à parte, mas agora é importante. O João Albino, ele é o assessor jurídico da ProSoja Rio Grande do Sul, e com a sua experiência, João, o que você acha que afeta diretamente aos produtores e que tipo de alterações deveriam ser feitas, tal qual o doutor Ricardo está nos colocando? Boa noite. Boa noite. Veja bem, agora no debate aqui, eu estava me recordando de uma conta matemática desenvolvida por um jurista, grande jurista, saudosa memória, Miguel Reale, que ele desenvolveu a chamada teoria tridimensional do direito, que quer dizer o seguinte: continha bem fácil, fato social mais valor social igual a norma jurídica. Ou seja, determinado fato adquire tamanho valor social que o legislador tem que ter a sensibilidade de transformar essa situação numa norma jurídica. E o que nós estamos presenciando na legislação trabalhista é o contrário. Ou seja, a norma trabalhista já não tem mais aquele valor social que daria sustentabilidade para a sua eficácia. E é por isso que nós temos tantas situações de embates jurídicos. Por exemplo, nós temos produtos agroquímicos que só funcionam
têm plenitude de potencial de defensivo agrícola, se aplicados em determinados períodos com temperaturas amenas. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, das 6 da manhã, 8h30, 9 horas da manhã. Das 5h30 da tarde, às 8, 8h30 da noite. Certo? Por que não é possível flexibilizar o cumprimento do horário das 8 horas diárias? Porque as 8 horas diárias pela legislação, das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. Então nós precisamos criar uma nova legislação que permita essa flexibilização, não onere ao produtor e não prejudique o trabalhador. Mas o doutor Ricardo me deixou confuso agora na última frase dele, que ele não acredita que as alterações sejam feitas, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, o senhor me corrija, doutor Ricardo, sejam feitas a nível de Congresso. Então o senhor acha que os trabalhadores, os empregados não seriam ouvidos nessa transformação que porventura viesse a ocorrer lá no Congresso? É isso que eu entendi? Não foi isso que eu disse. Ah, então, por favor. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, para entrar em campo no Congresso tem que combinar o jogo antes, combinar com os empregados. Aqui o exemplo que ele me deu, voltei agora para a faculdade, né? Primeiro da faculdade, Miguel Reale, Filosofia do Direito, Teoria Tridimensional do Direito, né? Fato, valor e norma, é isso aí. Tem mais um outro conceito, legalidade e legitimidade. Né? Pode ser legal uma situação, mas ela pode não corresponder mais aos anseios sociais, aí ela perde a legitimidade, que é o que está sendo denunciado aqui em relação à CLT quando aplicada ao campo. Agora, para que haja uma legislação legítima, é preciso que as classes sociais ou segmentos sociais nela envolvidos legitimem a mudança. Senão não vai haver mudança de legalidade. Vou pegar aqui o exemplo dado. Então o trabalhador teria que fazer essa tarefa entre 6h30 e 9h30 e depois a partir das 5h30 da tarde até as 8h. Ou seja, ele ficaria todos os dias à disposição do trabalhador, segundo a legislação, das 6h30 da manhã até as 20h30. 14 horas todos os dias. A troco de que os trabalhadores fariam isso? Se isso é interesse não do trabalhador, não do assalariado, não do empregado, mas sim do empregador. Quem vende a produção, quem lucra com ela, é o fazendeiro, é o proprietário da terra, e não o trabalhador. O que é que o proprietário, o empregador, tem a oferecer para o seu empregado, para que ele possa ficar uma parte do dia, embora ocioso, né, pronto para voltar à tarde? Quer dizer, qual a contrapartida? Isso é algo que não pode ser discutido comigo, e nem com o legislador. Tem que ser discutido com os empregados, para depois ser levado ao Congresso Nacional. Vai, Almir. Bateu a bola no meu campo, né? Então vamos lá. Bateu a bola no meu campo. Vamos acrescentar. Deixa eu tentar esclarecer. Eu acho que o senhor colocou uma coisa fundamental e eu concordo plenamente. Nós temos que sentar as classes e regulamentar isso perante a lei. Indiscutível isso. Eu coloquei aqui 2 pontos quando eu comecei a falar. O problema do trabalho escravo e a terceirização. Olha como as coisas, o mundo dá voltas. Quando o Estado vem e fala para mim que eu tenho que segurar 8 horas com 2 de excedente de hora extra. E me proíbe eu fazer a terceirização. Então, o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? O produtor vai fazer? Ele vai cada vez aumentar mais o tamanho de suas máquinas e diminuir cada vez mais gente dentro da sua propriedade. É isso que o Estado tem nos levado. Eu acho que não precisamos chegar nesse ponto. E eu quero corrigi-lo numa outra situação, que hoje dou aqui como exemplo a mim e a inúmeros proprietários rurais, a inúmeros que eu conheço, e falei aqui no início, o senhor está coberto de razão quando o senhor falou da lona, da escravidão, do trabalho, da forma como as pessoas foram e muitas vezes são colocadas em trabalhos em algumas propriedades. Eu acho que isso para mim foi uma coisa do passado, quando nós abrimos esse Brasil, e o Glauber colocou muito bem aqui que nós precisávamos disso, até porque no Brasil não tinha essa infraestrutura. Mas hoje, quero voltar ao presente, essas pessoas que muitas vezes trabalham, como o Glauber mesmo comentou aqui, 12, 13, 14, elas são remuneradas de uma forma tal que muitas vezes outros profissionais formados com faculdade não alcançam seu salário.
E digo mais, não são funcionários, são parceiros do produtor rural hoje. Porque funcionário, ele é sim pela assinatura da CLT, mas ele participa, na grande maioria, dos lucros que essa propriedade tem. Por isso o esforço de estar extrapolando, talvez, muitas vezes, ao horário que a legislação ou restringe, mas ele, por si próprio, quer o fazer. Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor respondesse, talvez de uma maneira curta, até porque nós estamos no recinto recebendo a honrosa presença do ministro da Agricultura do Brasil, doutor Nery Geller. Agora, sim, acrescentando, se o senhor puder responder ao Almir, eu quero perguntar aos produtores que estão aqui, estão presentes, quando se extrapola o horário de trabalho, paga-se hora extra. Acho que é a contrapartida que se tem. João, eu precisava colocar. Eu acho que essa questão, por exemplo, o doutor Ricardo colocou muito bem. O problema é que não se escuta o trabalhador. Muitas vezes você tem lá uma representação, nós estamos com um problema de representação no Brasil, em todos os setores. E a representação dos trabalhadores rurais, que me perdoe, mas eles não representam o produtor rural. Muitas vezes eles fazem acordos que não servem. O que deveria ser escutado é pegar o trabalhador da nossa propriedade, ir lá no campo e perguntar o que esse cara quer. Porque esse cara realmente, ele quer ganhar dinheiro, ele quer que a gente ganhe dinheiro e ele quer que ele quer trabalhar. Porque senão, quando você vai... O Brasil tem um problema sério, o Brasil não está crescendo mais por falta de mão de obra. E aí, como é que eu vou contratar 2 funcionários? Quer dizer, eu vou estar contratando hoje... É mais fácil eu pegar um funcionário e eu pagar ele a mais... E ele vai ganhar mais, ele vai ter incentivo, como eu. Todos nós aqui começamos trabalhando, a maior parte de nossos produtores também fomos empregados. Ninguém nasceu em berço de ouro. As pessoas sonham que a gente recebeu de herança uma propriedade, né? Então o que acontece? Eu comecei trabalhando minha vida, trabalhando muito, e eu queria era ganhar dinheiro para poder deixar de ser empregado e ser patrão. Okay. Para isso, eu tinha que ganhar mais. Agora, se eu for trabalhar 8 horas e viver de um salário mínimo, João... Me desculpa, mas eu não quero isso para mim. Eu tenho certeza que a maior parte dos trabalhadores desse país não quer isso também. Tá. Por isso tem que ser revisto isso. Doutor Ricardo, rapidamente. As leis trabalhistas, do jeito que estão postas, elas restringem o aumento da oferta de emprego, ela restringe a produção do nosso país? Essa é uma pergunta difícil, porque o problema de mão de obra não é um problema só de legislação. Tem várias variáveis, inclusive de salário. De condições de trabalho, etc. E até porque uma grande parte da população rural migra para a cidade em busca de outros empregos. Então, é uma análise muito mais sociológica e econômica do que a jurídica, né? Só que o outro assunto que foi tocado é exatamente terceirização, né? Curiosamente, ele falou terceirização e trabalho escravo. Todos, sem exceção, todos os casos de trabalho análogo ao de escravo, no campo e na cidade, que é muito grande também, são trabalhos terceirizados, sem exceção. Aí como é que pode se legitimar um mecanismo que leva a essa situação e está levando a essa situação? Não existe um empregador direto acusado de reduzir o seu empregado à condição de escravo, mas na terceirização isso acontece. Doutor Ricardo, voltaremos a esse tema já, porque